Se houve uma partida nesse Campeonato Brasileiro que o Goiás mereceu perder, foi essa contra o Juventude no Alfredo Jaconi. Primeiro tempo até ok, bem aceitável, time competitivo, conseguindo chegar inclusive com a bola dominada no campo do adversário, mas no segundo tempo realmente o Jair Ventura parece que aceitou o empate dentro do vestiário, recuou demais o time que não conseguia praticamente sair nas suas jogadas e principalmente o lado esquerdo do Goiás, né, que vem sendo um problema crônico já nos últimos anos. No vídeo de hoje quero comentar com vocês desse empate que pode até parecer bom, o Goiás ainda pode manter uma distância de até 2 pontos, né, no máximo, caso a rodada aí termine da pior forma possível, mas do que a gente teve no primeiro tempo, um time que conseguiu atacar, criar suas chances e principalmente pelas próximas rodadas, que o Goiás terá de bastante dificuldade até o finalzinho desse primeiro turno. Realmente ficou assim um gostinho amargo e o Goiás mereceu demais no segundo tempo, merecia ter pelo menos ter entrado ali umas 2 bolas, pelo que não jogou e o que deixou propor a equipe adversária. Quero comentar com vocês o que foi esse empate, né, no Alfredo Jaconi por 0 a 0. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos que eu gravei tanto desse sabadão, o zagueiro Danilo Cardoso que veio do Vitória está chegando no Verdão, como que ele pode ajudar dentro desse esquema do Jair Ventura, vou estar deixando na tela final para vocês. Assim como o link do nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo também na descrição e nos comentários, combinado? Nesse domingão ainda termina a rodada do Campeonato Brasileiro, vamos secar alguns adversários diretos, né, do Goiás nessa briga complicada contra o rebaixamento, e a gente pode apostar aí nas vitórias do Red Bull Bragantino contra o América Mineiro fora de casa, esse jogo que acontece nesse domingo às 7 horas da noite. Você pode conferir tudo isso e muito mais lá na Sorte GoBet. Teremos também Atlético Goianiense e Fortaleza às 6 horas, um empate nesse jogo aí também ficaria bem bacana e ótimas cotações inclusive para esse resultado. Além disso, Botafogo e Atlético Mineiro, São Paulo e Fluminense amanhã na segunda-feira, fechando a rodada inclusive, né, com o jogo entre Palmeiras e Cuiabá. Torcer e secar também o Cuiabá, né, nesse jogo fora de casa. Para não perder as melhores cotações aí do mercado, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da Sorte GoBet. Já vai lá, faz a sua aposta, faz seu registro, sempre ali com bastante cautela, mas para divertir um pouco e fazer aquela graninha extra, combinado? Bora então começar o que foi, falando, né, o que foi esse empate por 0 a 0 fora de casa. Eu realmente, assim, pelo segundo tempo, eu achei inaceitável a postura do Goiás fora de casa. Ok, é um adversário que vem no momento ruim, o Juventude, mas vem se recuperando nos últimos jogos. Para quem vem acompanhando o Campeonato Brasileiro, sabe que o Juventude fez jogos bem complicados, tanto contra o Coritiba, no Couto Pereira na última rodada, um empate ali por 2 a 2. Também já havia empatado contra o São Paulo na estreia do técnico Humberto Louser no Morumbi, mas assim, eu iria gravar esse vídeo com esse mesmo pensamento que eu tive, independente se o Goiás ganhasse, empatasse ali no finalzinho, ou até mesmo com a própria derrota, onde o Goiás mereceu demais perder esse jogo no Alfredo Jaconi, né? É difícil a gente falar em merecimento no futebol. Por exemplo, o Goiás, poucas rodadas atrás, não merecia ter perdido, por exemplo, para o América Mineiro, né, em um jogo lá em Belo Horizonte, ou até mesmo para o Internacional dentro de casa. Então é complicado a gente colocar essa palavra no meio esportivo, mas o Goiás fez força, fez de tudo para levar um gol do Juventude na segunda etapa, mesmo assim não conseguiu, né? Muito por conta da sorte que hoje estava assim, muito para o nosso lado, e o time do Juventude também, convenhamos, juntamente com o Goiás, são as duas equipes assim que novamente, voltando para a palavra, né? Se mereciam, se existisse o merecimento no futebol, Goiás e Juventude tinham que jogar a Série B em 2023, com toda certeza, times extremamente bagunçados, sem planejamento, contratação de jogadores que não tem nada a ver com o estilo atual do treinador e a troca de técnico um atrás da outra, né? Típico aqui do futebol brasileiro, duas equipes assim que mostram a falta de planejamento completa para a sequência do ano. O Juventude ainda mais, né? Porque acabou de trocar seu técnico. Enfim, é revoltante, sabe? A gente chegar nessa situação, porque eu não viria aqui passar o pano por conta de um empate, né? Que o Goiás acabou conseguindo, mas como eu disse, né? Jogando um futebol para perder e perder feio, inclusive, na segunda etapa. Então, só para deixar isso bem claro, que eu não sou desse pensamento que ganhou vamos para a Libertadores agora, e perdeu o outro, já está rebaixado. Não gosto disso. Sei que o time do Jair Ventura tem uma consistência, é um time organizado, mas que hoje realmente o Jair Ventura errou praticamente em tudo que ele tocou ali na segunda etapa, né? Enfim, vamos ali por partes, só para deixar isso um pouquinho claro, porque eu não sou de chegar aqui e falar que foi um brilhante resultado, o que pode até aparecer na teoria, porque foi o jogo realmente saindo com um empate, foi no lucro, mas a gente tem que fazer esse pensamento também, que se fosse um resultado adverso, que ficou bem próximo de acontecer, o pensamento da diretoria e também de nós torcedores deveria ser mais ou menos dentro dessa linha. Começando sobre a análise ali no primeiro tempo, até que foi inteligente o que o Jair Ventura tentou
fazer, né? Tirou ali o Nicolas para o time ficar um pouquinho mais veloz, apesar do Vinícius não ser esse velocista, ele é um cara que joga mais pelos lados do campo, dá uma maior mobilidade para o time, até que se comportou bem, né? Também entrou o Dadá Belmonte no lado esquerdo e realmente foi um trunfo ali da marcação do Juventude, que meio que esperava uma linha de 5 do Goiás e o Dadá Belmonte sempre caindo no meio das duas linhas adversárias. Então foi um elemento surpresa muito bom do Jair Ventura. A gente também tem que dar os méritos para a sua escalação inicial. O Goiás conseguiu se comportar bem na primeira etapa, né? Inclusive criou as principais chances. No comecinho do jogo já teve ali uma finalização de fora da área do Pedro Raul, também a cabeçada do Reinaldo, né? Aos 5 minutos. Antes disso, o Pedro Raul deveria ter tocado para o Vinícius, né? Fazer sua jogada ali individual e mandar para o gol, mas naquela mesma jogada conseguiu o escanteio, onde o Reinaldo ganhou da marcação. Se fosse ali no gol, a chance de entrar seria muito grande, né? Então o Goiás até que começou razoavelmente bem. Teve o chute também do Dadá Belmonte aos 14 minutos, onde a bola acabou passando para fora. No geral também a equipe do Juventude até chegava com uma certa facilidade. O Goiás não é aquele time de pressionar lá na frente, mas pelo menos o meio de campo bem postado, o lado esquerdo organizado, apesar do Dadá Belmonte ser o cara mais ofensivo, ele não estava participando tanto daquela marcação na primeira etapa. O Caetano, que era mais um responsável como um homem na lateral esquerda, e o Matheus Salles cobria meio que a falha lá da zaga, né, no miolo da zaga, no lado esquerdo da zaga, na vaga do Caetano, o Matheus Salles cobria aquela área. Então até que conseguiu marcar bem na primeira etapa, com alguns desarmes inclusive. Se a gente pegar ali os números totais do jogo, né? Se a gente olhar apenas para os números de desarmes, o Goiás foi bem efetivo no primeiro tempo, só estava faltando aquele contra-ataque final, aquele passe que realmente, assim, a falta de planejamento do time, com a chegada de um treinador que não tem as mesmas características lá do começo do ano. O Goiás não tem um velocista dentro do seu elenco, não tem o Apodi, por exemplo, que está lesionado ainda, mais de 2 meses, né, por uma lesão besta, enfim, pesa ali também a sua idade, e não tem outra opção de velocidade, aquele cara que vai colocar a bola na frente e chegar lá na cara do gol, né? O Goiás não tem esse tipo de jogador, e é a principal característica que um time do Jair Ventura exige, é o time que toma a bola rápido e sai no contra-ataque. Infelizmente o Vinícius não vem acertando absolutamente nada nesses jogos aí depois que voltou de contusão, especificamente nesses últimos 5 jogos praticamente não agregou em nada dentro do elenco do Goiás. Então assim, é uma bagunça, né? O Goiás não conseguia, principalmente no segundo tempo, mas no primeiro faltou só isso, faltou o último passe. Tem uma qualidade ali, por exemplo, de um meio-campista, onde o Goiás nem um camisa 10 para jogar uma Série A tem, e também pelos lados do campo, um jogador de velocidade para tentar colocar a bola na frente e buscar ali um cruzamento ou para o Pedro Raul ou para o próprio Caio Vinícius, que era aquele meio de campo mais ofensivo dentro do Goiás. Então, dentro das limitações gerais que tem dentro do elenco esmeraldino, tanto de lesões quanto principalmente de contratações, e a limitação básica, né, que é do orçamento do time voltando da segunda divisão, o Jair Ventura fez sim uma escalação inteligente no primeiro tempo. Gostei, manteve os 3 zagueiros, também na lateral esquerda propôs ali a chegada do Dadá Belmonte. No meio de campo, apesar de ter jogadores parecidos, ele colocou o Maguinho na lateral direita, onde eu já havia comentado isso aqui com vocês, e o Dieguinho. O Dieguinho até começou bem a primeira etapa, ele fazia aquela função mais que um armador, e escapando pelo lado direito do campo e deixando a outra peça de maior velocidade, de maior mobilidade pelos lados do campo, o Vinícius, né, no lado esquerdo. Então foi sim uma postura inteligente do Goiás, não tem como a gente criticar só pelo segundo tempo. A primeira etapa foi boa do Goiás, inclusive deu aquele gostinho que, dá para buscar uns 3 pontos nesse jogo lá no Alfredo Jaconi. Veio o segundo tempo, Juventude que não vence agora há 8 jogos, né, não vencia há 7 jogos, inclusive só venceu um jogo dentro de casa nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, é inaceitável a postura o que pensou o Jair Ventura naquele segundo tempo, porque eu acho que ele foi muito inocente. O Juventude ele fez um primeiro tempo que faltou mais intensidade no meio de campo. O Juventude percebeu que aquele lado esquerdo do Goiás poderia ser o que foi um trunfo no primeiro tempo, onde o Goiás conseguiu criar ali algumas jogadas com o Dadá Belmonte, poderia ser a arma contrária, né? Realmente é uma faca ali de 2 gumes, né? Tanto o Goiás poderia atacar, quanto também o Juventude. Então o técnico Humberto Lousa, que já enfrentou o Goiás muitas vezes, né? Inclusive nesse ano, ainda lá sob o comando do Atlético Goianiense, foram 3 jogos, as 2 finais do Goianão e também o jogo no Campeonato Brasileiro. Ele conhece muito bem o time do Jair Ventura, conhece também o elenco geral do Goiás, acabou colocando ali mais peças pelo lado esquerdo defensivo do elenco do Goiás, do lado do Goiás, né, e na parte ofensiva do Juventude no lado direito. Aqui ele matou o esquema do Jair Ventura, os volantes que são muito lentos, né, nem o Dieguinho estava conseguindo ser aquela válvula de escape no meio de campo, o Pedro Raul não ajeitando bola. Realmente foi um segundo tempo assim que acho que a pior atuação do Goiás disparada nesse Campeonato Brasileiro. Acho que nem contra o Coritiba no Couto Pereira o Goiás tomou tanta pressão, jogou tão mal
quanto foi essa segunda etapa realmente lá no Alfredo Jaconi. O time não conseguiu fazer nada, a primeira bola que o Goiás acertou em direção ao gol com um relativo perigo, algo que já até tinha acontecido umas 4 vezes, né, no primeiro tempo. A primeira vez que isso foi acontecer já foi nos acréscimos com o chute do Hugo. Então a postura foi inaceitável do Goiás. Beleza, tem um adversário difícil pela frente, a gente não pode tirar os méritos do Juventude, que apesar de ter feito uma montagem meio bagunçada do elenco, você pode ver que eles foram colocando ali jogadores do banco de reservas muito mais qualificados do que até mesmo os próprios titulares do Goiás, né? Colocou ali o Oscar Ruiz, né, se eu não me engano, o Isidro Pita também, um bom centroavante, inclusive mandou uma bola na trave, teve ali outras peças como o Vitor Gabriel. O Goiás nem isso teve a criatividade de buscar na janela de transferências, e o Juventude está para o seu segundo ano de Série A. É natural ter um elenco um pouquinho mais qualificado, apesar de não ser essas coisas todas, ainda assim conta com as peças melhores, e o técnico Roberto Luzzi foi inteligente de colocar isso. Só acho inaceitável o Jair Ventura esperar mais de 20 minutos. O Goiás naquela ocasião merecia estar perdendo no mínimo 2-0, aí que ele foi fazer a primeira substituição no time. Beleza, é um elenco limitado, é jogador ruim, isso a gente não tem como falar. O Goiás tem um elenco de Série B na cara, né? Se a gente tirar ali o Tadeu e o Pedro Raul, é um elenco assim, nossa, ótimo para a Série B, mas que... beleza, tem a característica de 2 volantes, o Matheus Salles e o Caio Vinícius, e do outro lado o Dieguinho. Por que não saca então o Maguinho, deixa o Dieguinho na lateral e coloca o Luan Dias para ter uma maior criação, uma maior velocidade também pelo meio de campo, ou até mesmo a entrada do contestado Felipe Bastos, né? Não sei, ali na reta final acho que poderia ser um cara pelo menos para tentar dar um passe um pouquinho mais qualificado. O Pedrinho também, né, que é um jogador que já não participa há vários jogos, desde contra o Ceará ele não vem entrando. Por que será, né? Eu acho que pode tentar umas coisas diferentes, não ficar na mesma coisa. Eu acho que o técnico, o Jair Ventura, até aqui, ele vem sendo uma peça fundamental nessa campanha do Goiás, que já falei com vocês, né? Se não fosse pelo Jair Ventura, o Goiás estaria pior do que o Juventude, porque o Goiás é pior do que o Juventude em planejamento, em elenco, inclusive em jogar bola. Então, se não fosse pelo Jair Ventura, o Goiás estaria ali com no máximo 10 pontos atolado na última colocação. Mesmo assim, eu acho que o Jair Ventura está começando a perder um pouco da mão. Falta muitas peças para ele também, mas não vem tentando mais alguma coisa diferente. Poderia ter ousado ali no meio de campo. Enfim, o Juventude amassando o tempo todo na segunda etapa. Não tem como julgar ele, porque chegou aí com o caminhão em andamento, né, trocando as rodas com o carro em andamento. Não tem como jogar o Jair Ventura. E mesmo assim, acho que pode tentar uma coisa diferente, não só com o Vinícius do lado esquerdo, já não vem dando certo. Por que não promove a entrada do Pedrinho ou o próprio Luan Dias? Enfim, acho que acertou na escalação do primeiro tempo, mas para o segundo foi assim desastroso pelo lado do Goiás, que teve sorte demais, né? Naquele pênalti ali também eu fiquei chateado demais, porque foi a única... o Goiás mereceu demais, né? Naqueles primeiros minutos, aquela pressãozinha besta, e mais um pênalti do Ian Souto, ele que já havia cometido o mesmo pênalti, do mesmo jeito, da bola batendo na mão contra o Atlético Paranaense na última rodada aí do Campeonato Brasileiro, comete outro pênalti que, assim, é um bom zagueiro. Eu acho que é o preço que você se paga por ter um jogador jovem na zaga. É natural com um zagueiro de 21 anos, né, que tem o Ian Souto, realmente é muito jovem, né? O cara estava no Floresta até esse tempo atrás, jogando no Boston City na 3ª divisão do Mineirão, menos de 9 meses atrás. Não tem como exigir que esse cara vai jogar todos os jogos impecáveis com a camisa do Goiás, né? Se até um experiente erra, quem dirá um jovem jogador que fez uma partida até ok pelo Goiás, mas cometeu aquele pênalti ali besta também no comecinho do primeiro tempo. Eu já até havia aceitado o gol, tá? Acho que já estava na cara ali, porque o Tadeu não é bom de pênalti, ele pode ser na cobrança de pênaltis em geral, mas para pegar pênalti durante o jogo ele dificilmente acerta até o canto do batedor. Foi assim, e assim como na Série B do ano passado, se você lembra bem, cara, esqueci o nome o Ricardo Bueno, isso. Ele chutou um pênalti para fora contra o Goiás e o Operário na Série B do ano passado, um jogo na Serrinha, né? O jogo tava 0-0 também, ele mandou por cima, e agora errando de novo, né? Então o Ricardo Bueno aí, alô diretoria, né? Deve ter um esmeraldino perdido aí por aí, né? Mas realmente deu sorte demais naquela cobrança de pênalti, e mesmo assim eu pensei, agora então o Jair Ventura vai mexer nessa bosta desse time, né? Mudar ali algumas peças e tentar colocar, né, um jogador de maior velocidade para controlar um pouquinho mais a bola, e não, né? O Goiás continuou tomando pressão, principalmente no lado esquerdo do campo, onde o Caetano ele é um bom zagueiro, mas o Jair Ventura já percebeu isso. O Caetano ele não pode atuar como um lateral esquerdo. O Goiás já sofreu demais com o Caetano na lateral, por exemplo, no jogo contra o Ceará, dentro da Serrinha, naquele empate por 1-1, também contra o Internacional, ele que erra um passe naquela saída de bola, porque ele é até bom para sair jogando, mas na lateral não é a dele, acho que é natural ali também. O Jair Ventura buscar uma outra opção dentro do elenco. Até tentou o Hugo, que estava ali no banco de reservas, depois de quase 4 meses aí que ele não atuava. O último jogo havia sido contra o Avaí
lá na ressacada, voltou no jogo e muito mal, né? Muito fora de forma, parecia que estava mais cansado do que os jogadores que já estavam dentro de campo. Então, assim, tudo deu errado, né? No segundo tempo do Goiás. Foi uma sorte incrível de não ter levado o gol. Teve o gol anulado também, onde houve o cruzamento lá novamente para o lado esquerdo, que é um problema crônico dessa defesa do Goiás. A bola ali acabou batendo, né, na mão do jogador do Juventude na volta da trave. Só você ver pela reação do Tadeu já ficou claro, né? Teve essa sorte também do VAR analisar direitinho, porque o que a gente vem vendo erros, né, no VAR nesse Campeonato Brasileiro não é brincadeira. Houve ali também a cabeçada do Pita, que bateu no travessão, acho que mais ou menos com uns 35, né, da segunda etapa, ou seja, só dava o Juventude. O Goiás conseguiu perder, inclusive, duas vezes o Goiás perdeu 2 bolas aéreas na disputa ali com o Juventude. O time foi cansando, cara, realmente inaceitável, sabe? Esse segundo tempo do Goiás foi de tirar o chapéu. Até quando o time tentava alguma jogada ofensiva, as finalizações tanto do Matheus Salles, ou do Caio Vinícius, ou do próprio Vinícius, que tem tinha essa característica, né, nos seus melhores momentos, não conseguiu acertar praticamente nada, nem um chute em direção ao gol, exceto lá pelo Hugo, lá já com 45 minutos do segundo tempo, né? Então, o Goiás fez força demais para perder esse jogo, sabe? No geral, como eu falei para vocês, um empate ok, se a gente considerasse lá no começo do Campeonato Brasileiro, um empate contra o Juventude fora de casa, depois de ter vencido, por exemplo, o Atlético Paranaense na Serrinha, ok, é um resultado legal, né? Vai acumulando uma sequência positiva de pontuação. Mesmo assim, pelo que foi o jogo no segundo tempo, o Goiás teve sim chances de abrir o marcador, de conseguir ali um resultado positivo, e pelo que foi principalmente o segundo tempo, onde o Goiás mereceu perder, a gente pode olhar de dois lados, né? Um empate ok, pelo que foi o segundo tempo, né, onde o Goiás fez ali de tudo para tomar pelo menos uns 3 gols, e pelo que vai ser essa sequência agora complicada, de uma maratona ali de quarta-feira, já recebe o Fluminense na Serrinha, no outro sábado já tem o São Paulo no Morumbi. Para finalizar o primeiro turno, seria o ideal pelo menos uns 23 pontos, né? Acho que 21 não está de mau tamanho também. Mesmo assim, acho que perdeu uma grande chance. O Goiás, pelo que conseguiu até atuar no primeiro tempo, a limitação também do elenco adversário, acho que poderia ter buscado um pouquinho mais de ousadia. Se não a vitória, mas pelo menos um empate jogando um pouquinho melhor, como foi lá na primeira etapa, e buscando o gol até um final, né? Algo que poderia dar uma expectativa de uma maior pontuação nessa reta final do Brasileirão. Acho que consegui aqui comentar com vocês a minha impressão desse duelo. Como eu falei, eu não iria passar pano independente do resultado, porque foi uma atuação assim desastrosa do Goiás na segunda etapa, que não tem como a gente como torcedor aceitar isso tranquilamente, né? O empate, ok, né? Um adversário direto. Agora nesse segundo turno também a tendência é que os jogos fiquem cada vez mais equilibrados, não tem essa de jogo fácil, independente se é fora ou dentro de casa. Mesmo assim, pela postura que foi no segundo tempo, é inaceitável, né? E principalmente pela diretoria. Se o Goiás não contratar pelo menos ali, eu até imaginava que 4, 6 reforços adiantaria, mas o Goiás, pelo que vem contratando aí de jogador de Série C, dispensado de Série B, o Goiás vai ter que buscar no mínimo 4 reforços assim de pontuais, sabe? Um ponta direita que chegue para jogar, assim como camisa 10, até mesmo um zagueiro, um outro volante, porque o time do Goiás é horroroso, desastroso, e se continuar assim, a chance de jogar a Série B realmente é muito grande, porque não tem como o Jair Ventura fazer um milagre todo jogo, né? Contra o Atlético Paranaense, ele conseguiu aquele trunfo que foi, por exemplo, colocar o Pedro Raul e o Nicolas, onde os dois foram fundamentais na vitória dentro de casa. Hoje, no primeiro tempo, ele até mudou bem, o Dieguinho atuou bem na primeira etapa, o Dadá Belmonte lá no lado esquerdo também, mas não foi suficiente porque o time é ruim, não tem como, não tem o que falar, o time do Goiás é horroroso, não tem como uma mudança do Jair Ventura surtir um efeito de marcar 3 gols em um jogo na primeira etapa, né, por conta de um primeiro tempo bem feito. Então, assim, é um técnico bom, tem as suas deficiências, acho que tá muito batendo no que já deu errado, né, tá dando murro em ponta de faca, já viu que deu errado nesse lado esquerdo. Acho que o ideal ali é buscar uma outra alternativa, ou a entrada do Juan Tavares, que na minha opinião não errou em nada nos seus jogos que ele teve pelo Goiás, mas não vem jogando mais, o próprio Pedrinho também, o Luan Dias. Acho que tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa para tentar escalar assim, um time que hoje foi um pouco mais ofensivo do que nos últimos jogos, gostei, mas pro segundo tempo realmente bagunçou tudo. O Goiás não marcou bem, não atacou, não teve contra-ataque, não teve defesa, realmente assim, uma atuação para esquecer, né, do Goiás, chegar, estudar bem esse time do Fluminense para a próxima rodada e tentar aí o máximo de pontuação possível nessa reta final de primeiro turno, né? Eu diria que o Campeonato Brasileiro está muito equilibrado, né? Acho que a tendência é que o primeiro rebaixado, termine mais ou menos com essa média que a gente vem traçando aqui nos últimos Brasileirões, né? Com 45 pontos, eu acho que já dá para escapar. Mesmo assim, seria o ideal, né? O Goiás buscar pelo menos ali uns 23 pontos para poder fazer um segundo turno pior do que foi esse primeiro, né? Acho que a campanha do Goiás realmente muito boa, se a gente imaginar o que foi a expectativa
lá no começo do ano. Hoje o Goiás na 14ª colocação com 21 pontos. Mesmo assim, o elenco é muito mal montado, né? Não tem as características que o Jair Ventura, por exemplo, gosta de jogar com os seus jogadores. Um jogador veloz, um outro uma marcação um pouquinho mais característica, né? De um primeiro volante ou até mesmo um meio armador. O Goiás vai precisar reforçar demais para qualificar esse time para o segundo semestre. Enfim, a janela de transferências que já reabre amanhã, segunda-feira, 18 de julho, né? Já pode escrever tanto o lateral esquerdo Sábio, que se Deus quiser pode dar aí uma chance de recuperação desse time pelo lado esquerdo do campo, também como o zagueirão Danilo Cardoso, que não é lá essas coisas, mas pelo menos assim, eu até gostei dos lances dele, vou falar a verdade, mas assim, não vai chegar para ser o destaque da Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, pelo menos tem outra referência no banco de reservas, esse time do Goiás que está tão limitado que até a opção que tiver no banco já está valendo. E o Marco Antônio também, outro jogador que não vinha jogando lá no Cruzeiro, mas pelo menos fica ali uma outra opção no banco de reservas, mas para a sequência do ano vai ter que contratar jogadores para chegar e ser titular aí realmente absoluto nessas posições, porque senão vai ficar muito difícil para o Jair Ventura, né? Acho que deu para comentar assim o panorama geral do jogo. Se fosse para definir em 2 palavras, pelo primeiro tempo o Goiás dava para buscar uma vitória, realmente o time atuou até que relativamente bem, mas pelo segundo nunca o Goiás mereceu tanto perder um jogo quanto esse contra o Juventude, principalmente pelo que fez ali nos 45 minutos finais. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito, né, desse jogo, quais mudanças ele pode fazer o técnico Jair Ventura para o duelo contra o Fluminense já na próxima quarta-feira, e além disso, né, sobre essa pontuação do Goiás no Campeonato Brasileiro até o momento, somando 21 pontos, né, em 17 rodadas. Se a gente, por exemplo, repetisse essa mesma pontuação, né, para os próximos jogos finais, o Goiás terminaria ali mais ou menos com uns 45, 46 pontos, está dentro do limite, né, para permanência na primeira divisão, mas vai ter que melhorar demais, principalmente de opções para o técnico Jair Ventura. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos que eu vou estar deixando aqui na tela final agora. Um deles falando sobre o encolhimento do Goiás, né, nesses últimos anos, o que a gente hoje, como torcedor, não pode nem culpar nem o Jair Ventura, nem o Ian Souto, por ser um jovem jogador que acabou fazendo esse pênalti besta também, né, contra o Juventude, já havia cometido na última rodada, mas por que a diretoria deixou o Goiás chegar nesse ponto, né, de um jogador de 20 anos de idade já tendo que ser o titular absoluto e o único dentro do elenco para fazer ali uma montagem, né, com esse esquema favorito do Jair Ventura com o Goiás de 3 zagueiros. Vou estar deixando aqui na tela final agora, e também sobre o zagueirão, o Danilo Cardoso, que veio lá do Vitória, como ele joga, suas características de jogo, enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Esse vídeo mais pra gente comentar tanto o que foi esse empate em 0-0 lá em Caxias do Sul, quanto também a perspectiva geral do Campeonato Brasileiro. Gosto de fazer esse vídeo aqui um pouco mais sincero, mais sensato também aqui com vocês. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários e aposte, né, na sorte GoBet, algumas partidas bem legais, tanto nesse domingo quanto também na segunda-feira, pela Série A e também Série B, Série C do Campeonato Brasileiro, com a Aparecidense em campo. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!